Já está conosco aqui também o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que vai seguir no assunto e trazer mais informações para a gente a respeito dessa fala, né, do ministro Paulo Guedes. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Vai ter nova CPMF, vai ter novo imposto chegando, deputado? Muito bom dia. Muito bom dia. O presidente Bolsonaro tem um interesse muito efetivo em melhorar a geração de empregos. Nós queremos que os 38 milhões de brasileiros que se apresentaram agora para receber o auxílio emergencial e que não têm carteira assinada possam chegar ao emprego formal. Vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a proteção da sua família. Então, desonerar o salário mínimo em todos os que têm carteira assinada é um objetivo. Isso vai custar 100 bilhões de reais. Não só desonerar o salário mínimo e os demais que têm carteira assinada. No salário mínimo vai ser zero a tributação em cima da folha e queremos também aumentar o limite de isenção de 1.900 para 3.000 de quem paga imposto de renda. Então, quem ganhar até 3.000 não vai pagar imposto de renda. Então, é uma atenção que o presidente quer dar aos que têm menos renda no Brasil. É uma oportunidade de melhorar a sua situação social e do sustento da sua família. Então, para que nós possamos abrir mão de 100 bilhões de reais que são arrecadados hoje sobre esses 33 milhões de brasileiros que têm folha de pagamento, que estão na folha de pagamento com carteira assinada, nós precisamos arrecadar esses 100 bilhões em outro lugar. A proposta que o governo já está falando há muito tempo é esse imposto de transações financeiras, né? Um imposto de transações digitais, é tributar um universo de transações que hoje não estão pagando impostos no país e, obviamente, todas as demais. Então, o governo ainda não tem o texto pronto, nós estamos construindo. O presidente autorizou na reunião de ontem que o governo mandasse todas as suas contribuições para a reforma tributária, que o líder Aguinaldo Ribeiro, relator da comissão, possa, então, aproveitar o que ele achar que deve das sugestões do governo. O texto não está pronto, nós não sabemos exatamente em que base tributária será oferecido isso, e o parlamento, o Congresso, né, vai ser ouvido. Nós teremos uma reunião com todos os líderes da Câmara e do Senado para validar esse texto, se é que ouvir as suas sugestões, alterar o texto no que for necessário, e só depois de ouvir os senhores líderes é que nós ofereceremos à sociedade quais são as condições dessa reforma tributária, desse trabalho do presidente de fazer o Renda Brasil, renda mínima, e também de desonerar a folha de pagamento e permitir a entrada no mercado de trabalho de milhões de brasileiros. Então, nós não temos texto pronto, só saberemos isso depois da consulta aos líderes, mas, em princípio, a solução que está sendo proposta é essa. O Congresso pode mudar a fonte, não ser essa fonte, ser outra fonte, pode não querer desonerar a folha, decisão do Congresso, não, deixa como está. Então, é essa discussão que nós vamos fazer e obrigado pela oportunidade de esclarecer isso à população. Deputado, muito bom dia. Quando o governo diz que não admite o aumento da carga tributária, mas admite a substituição de tributos com a eliminação de outros, isso abre caminho para esse novo imposto, o imposto sobre transações eletrônicas, não se sabe ainda como é que vai se chamar, mas é isso mesmo? A gente pode esperar uma discussão mais aprofundada sobre esse tema a partir de agora? Se isso for validado pelo presidente, depois que ele voltar da cirurgia, e pelos senhores líderes da Câmara e do Senado, esta proposta será apresentada. Esta é uma das sugestões para enfrentar o problema. Quer dizer, só para entender, é porque depois da reunião de ontem, enfim, serão feitas consultas aos líderes, a todos os líderes, etc., e aí haverá uma nova reunião no início da semana para, na segunda ou terça, enfim, ao final dessas consultas, para então bater o martelo. Olha, então, está liberado, vamos, é isso aí, né? Vamos discutir, mas discutir o novo imposto. Mas isso condicionando essa questão à desoneração, é isso. A desoneração ainda não é uma coisa, enfim, definida, né?
o governo contribuirá para derrubar o veto se houver a discussão de novo imposto, pelo que ficamos entendendo dessa história toda. É isso mesmo, deputado? Não, veja bem. Uma coisa é o veto. O veto é desonerar 17 setores por mais 12 meses. E ponto. Aí volta a tributação normal. A proposta do presidente Bolsonaro é desonerar todos os setores pelo resto da vida. É isso que ele quer fazer. Quer desonerar os encargos sobre a folha para sempre e para todos os que têm carteira assinada, não só para esses 17 setores. É isso que nós estamos discutindo. O presidente está de acordo com a desoneração, acha importante, mas quer para todos e por todo o tempo, e não só para 17 setores por um ano. Claro que da negociação que surgirá neste tema, nós poderemos tomar um posicionamento sobre o veto. Então, é claro isso. O presidente é a favor da desoneração, mas quer para todos pelo tempo todo e não só 17 setores por um ano. Pode ser que a solução seja conjunta, mas isso só será definido após ouvidos os senhores líderes partidários. Deputado Ricardo Barros, bom dia. É um assunto complicado que mexe com a vida de todos nós, então eu vou perguntar de novo aqui para ficar bem claro para o nosso ouvinte. Na discussão sobre imposto digital, a tendência agora é um imposto mais amplo, mais geral, sobre transações digitais financeiras gerais da economia, ou um imposto mais focado em empresas de tecnologia? Não, as duas propostas estão sendo consideradas. O texto, como eu disse a você, o texto não está pronto. Nós não sabemos o que o governo, a área econômica do governo, vai propor à área de governo. Veja bem, tem uma mudança importante que foi feita agora na articulação política, que é preciso que vocês entendam. Primeiro, a opinião da economia é a opinião da área econômica do governo. Esta opinião da área econômica vai ser entregue à Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, a Casa Civil, ouvirá todos os demais ministérios sobre as posições da economia, né? E aí sai a posição de governo. A posição de governo será submetida aos senhores líderes, porque não adianta a gente apresentar uma proposta que não vai ser aprovada. Os senhores líderes podem falar, olha, mas isso aqui não, tira isso, muda aquilo, põe aquilo, tudo bem. A gente tem um texto que, em tese, tem apoiamento para ser aprovado. E isso é que vai ao Congresso Nacional. Eu cheguei à liderança do governo e estou implementando uma nova forma de articulação política para que nós tenhamos mais previsibilidade de aprovar as matérias do governo. Por isso, nós negociamos antes com a sociedade, né, porque a economia, para elaborar a proposta, consulta também os setores da sociedade e vamos a uma votação mais previsível. Eu acredito que o Brasil precisa da reforma tributária. Nós temos um sistema tributário muito complexo e muito, vamos dizer, e que ataca muito os mais pobres, cobra muito imposto dos que ganham menos. E precisamos inverter isso, né? Mas, evidentemente, cabe ao líder Aguinaldo Ribeiro, que é relator da reforma tributária, oferecer o texto, porque também não é o texto do governo e dos senhores líderes que vai à votação. Nós vamos entregar as contribuições para o relator e ele fará o seu relatório, e é esse relatório que vai à votação. Claro. Portanto, não está claro ainda qual é a proposta que será votada, mas, em princípio, é tributar transações digitais, transações que hoje não estão sendo tributadas. Talvez a base tenha que ser ampliada e tributar outras transações. É isso que a economia está fazendo agora. Contas para saber que base vai ser, base de tributação terá esse novo imposto. Deputado, o Pedro de novo aqui, a nossa entrevista, né, que está sendo transmitida aqui pela Rádio Bandeirantes no Jornal Gente, também está sendo retransmitida para quem acompanha agora o portal UOL, né, uma barra vermelha lá, é só clicar no link do UOL, que também está sendo direcionado para a nossa entrevista. Eu queria saber do senhor se a reforma administrativa não devia vir antes da reforma tributária, né? É o que é defendido aí por alguns economistas.
economistas, porque eu fico imaginando, nós estamos falando aqui de novo imposto, né, para financiar emprego, para financiar déficit, né? E ontem o ouvinte da Rádio Bandeirantes teve acesso a uma informação de que a Advocacia Geral da União está promovendo 92% do seu quadro ao topo da carreira, né? Então a gente fica aí discutindo novo imposto, jogando, né, mais impostos aí para a população. Enquanto isso, a Advocacia Geral da União dá de ombros para esse problema aí causado pela pandemia e aumenta os vencimentos dos seus funcionários às vésperas aí de mudanças de regras administrativas. O Congresso não devia estar atento a isso também, deputado? Com certeza haverá algum tipo de reação. Nós precisamos reconhecer que fomos abduzidos pelas corporações, né? Nós temos hoje 80% de tudo que o governo arrecada para pagar servidores públicos ativos e inativos. Pouco sobra para atender o contribuinte, que é o patrão do serviço público. Então, por isso, enviamos a reforma administrativa com novos paradigmas, um Estado mais leve, poucas carreiras com estabilidade, meritocracia, quem trabalha melhor pode ganhar mais, quem não trabalha pode ser demitido. Vamos querer um Estado mais leve, mais barato para o contribuinte, mais eficiente na prestação do serviço público. Já mandamos a reforma administrativa. A reforma tributária corre em comissão mista, Câmara e Senado. A reforma administrativa está na Câmara para ser votada e o Pacto Federativo, que é o descarimbar o dinheiro público, está no Senado com o senador Márcio Bittar. São 3 reformas que se conectam entre si e que precisam ser aprovadas, de preferência simultaneamente, para que o Estado brasileiro se mostre com um novo rosto, o rosto do Estado que serve ao contribuinte, né? E não o rosto do Estado que se serve do contribuinte, que como é hoje, e esta decisão da AGU caracteriza bastante isso, como também o Conselho Nacional de Justiça, que criou novos benefícios na última sessão que teve para a sua corporação. Então, nós precisamos reduzir esses grandes encargos que temos sobre o servidor público e fazer respeitar o teto do serviço público, que é hoje de R$ 39 mil de remuneração, mas se você entrar no portal da transparência, você vai ver que milhares de servidores ganham mais do que isso. Deputado, o senhor, voltando rapidamente à questão da reforma tributária, substituição tributária, enfim, a solução que for que surgir dessa consulta aos líderes para uma proposta final, né? A gente sabe, conhece a posição do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Embora ele esteja em fim de mandato como presidente, mas ele diz que não vota, não põe para votar qualquer criação de novo imposto. Ele se refere a esse imposto sobre transações digitais ou eletrônicas. O governo pretende costurar um acordo que possa enfrentar, inclusive, essa resistência do presidente da Câmara, ou ele é parte disso? Não. O presidente da Câmara é uma pessoa influente no parlamento, como é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Obviamente, eles têm posições que serão motivo de debate no plenário, né? Nós esperamos que a reforma que vai ser agora entregue e escrita pelo relator Aguinaldo Ribeiro seja submetida a votos. O plenário é soberano para decidir. Claro que a posição e a opinião do presidente da Câmara tem influência sobre o plenário, né? Mas é o plenário que é soberano. Eu espero que ele coloque em votação a matéria e que a gente decida. Se o parlamento decidir que não vai fazer nada, não vai desonerar a folha e não criará o imposto para cobrir a desoneração da folha, está resolvido. Não tem desoneração da folha, não precisa substituir a renúncia tributária da desoneração da folha por outra receita. A lei de responsabilidade fiscal é que diz que quando você corta uma despesa, né, quando você cria uma despesa, você tem que criar uma receita. Então, se cortar a despesa, teria que substituir por outra receita, porque nós não temos espaço orçamentário para simplesmente cortar a despesa e as contas precisam ser pagas, né? Vocês sabem que o Estado brasileiro, já há mais de 6 anos, arrecada menos do que gasta no seu custeio, que chama déficit primário, né? Então, temos que enfrentar os problemas. E eu estou muito feliz que o governo tenha decidido encaminhar para a Câmara, para o seu debate,
esses temas. E aí o parlamento é soberano e vai decidir se faz ou não as mudanças que o Brasil precisa e que o cidadão quer, um sistema tributário mais justo, mais simples de contribuir, né, e que traga mais benefícios para o cidadão contribuinte. Agora, deputado, se for para o pau na hora se for para o voto, né, decidir isso no voto mesmo, né, no plenário, o governo tem segurança de que tem votos suficientes para aprovar uma proposta como essa? Por isso, Cláudio Humberto, que eu farei a consulta aos senhores líderes sobre o texto e nós faremos as alterações que os senhores líderes desejarem e sugerirem, justamente para ter aderência do plenário para aprovação. Por isso que o nosso novo modelo de articulação é esse, construir junto com a sociedade e o parlamento uma solução que seja palatável e que possa ser aprovada. Então, o governo vinha primeiro anunciando para depois negociar a aprovação. Agora não, a gente já negocia o texto que pode ser aprovado para ser apresentado. Isso dá mais previsibilidade à sociedade e, obviamente, torna o texto um texto, vamos dizer, mais receptivo, porque entre deputados e senadores nós temos representação de todos os brasileiros, de todos os segmentos da sociedade, então há um reflexo dessa sensibilidade na hora de fechar o texto, e esse texto, já consultados os líderes, tem muita chance de ser aprovado. Deputado, já que o Cláudio Humberto falou do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, queria perguntar para o senhor como é que o senhor está sentindo o clima entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia, que disse recentemente que não teria mais Guedes como interlocutor, porque Guedes teria proibido que a área econômica conversasse com ele. Enfim, o senhor está sentindo o climão ainda? Porque tem tanto projeto importante chegando agora ao Congresso Nacional e esse relacionamento é fundamental para o andamento deles, né? Nós decidimos que quem se relaciona com o presidente da Câmara e do Senado é o secretário de governo, General Ramos, né? Porque é isso mesmo que tem que ser. Quem tem que levar, quem tem que discutir é o governo. E dentro do governo tem posições antagônicas. Em todos os governos, a economia é o freio. E os ministérios da ponta, as secretarias da ponta, são aceleradores. Eles têm demandas e querem atender as demandas. Querem fazer asfalto, saúde, educação, infraestrutura, querem fazer ação social, mas tem um limite orçamentário. O debate entre gastar ou não é permanente em todos os governos. Então, para dialogar com o presidente da Câmara e do Senado, fala o secretário de governo, que emite a opinião do governo e não da economia. Então, havia muita confusão, porque quando se concordava com a economia numa determinada matéria, o governo concordou com isso. Aí chegava no plenário, não, mas o governo está contra, porque o ministério que está afeto a esse assunto não concorda, né? Então, mas a economia tinha concordado, sim, mas a economia não é o governo. O governo é uma ação mais ampla e que tem no seu referendo final a posição do presidente Bolsonaro. Vai ser mais organizado trabalhar dessa forma e, num determinado momento, o ministro Guedes e o Rodrigo Maia, que foram muito amigos, certamente voltarão a ser. Mas isso não é uma questão que afeta a relação governo-Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer ao líder do governo na Câmara, deputado Pedro, Ricardo. Fala, Cláudio. Tem uma questão final, deputado. O senhor que é um experiente parlamentar, líder do governo na Câmara, eu gostaria de saber o seguinte, essa tentativa de ignorar a Constituição e permitir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, isso passa, deputado? Olha, eu não tenho a menor ideia sobre isso. Não estou acompanhando e entendo claramente que legislativo é outro poder. O executivo não deve se envolver nisso. Como no momento eu exerço a posição de líder do governo, não posso expressar minha opinião como parlamentar. Então, deixo isso fora da discussão de governo, porque não vejo em nenhuma das pessoas que possam ser reeleitas ou eleitas no Senado ou na Câmara divergência sobre a pauta reformista que o Brasil precisa. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, conversou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, hein, deputado? Bom trabalho e até uma próxima. Obrigado a vocês pela oportunidade de esclarecer à população o que nós estamos propondo. Um abraço.